Em algumas situações, a gente vai precisar ficar repetindo uma mesma linha de código várias vezes. E existe uma estrutura, que é o laço de repetição, que a gente pode ficar repetindo várias vezes uma execução, né, de uma linha de código. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui na index, e aí eu vou criar um outro input dentro de uma tag P também, com um label dizendo o seguinte: quantas vezes deseja mostrar seu nome? E aí eu vou colocar um input para o usuário poder dizer quantas vezes o nome dele vai aparecer na tela. Vou dar uma chave para esse input, dizer vezes, vou botar assim, quantidade, e beleza. Então, deixa eu mostrar antes o que eu quero fazer. Vou atualizar aqui a página, nome, o usuário vai colocar um nome, e depois ele vai digitar quantas vezes o nome dele vai aparecer na tela. Então, deixa eu ir lá no perfil. Vou escrever o código aqui rapidamente, antes de entrar no conteúdo de for, né, da explicação do for. Então, eu vou tirar esse nome daqui, vou colocar só seja bem-vindo no H1. Vou retirar esse P também, que a gente já entendeu como é que funciona o método, como que descobre o método, né, usando essa variável server request method. Então agora eu vou escrever um código PHP aqui rapidamente, usando um laço de repetição. Bom, aqui eu estou dizendo mais ou menos o seguinte, estou criando uma variável i e estou inicializando ela com valor 0. Enquanto o valor de i for 0, melhor dizendo, né, enquanto o valor de i, que tem um valor inicial 0, né, enquanto o valor de i for menor do que o valor dessa quantidade aqui, e essa quantidade é um valor dinâmico, é o usuário que vai dizer qual é o valor dessa quantidade, eu quero ficar repetindo tudo que tiver aqui dentro desse for. Então, vou colocar uma tag P dizendo assim, Igor. Então, de novo, o i começa com valor 0. Enquanto o valor de i for menor do que o valor que o usuário indicar nesse segundo input aqui, eu vou imprimir, né, uma tag P com conteúdo Igor. E aí, depois eu somo 1 na variável i. A variável i tinha um valor 0 inicialmente, aí eu mostrei o Igor uma vez, depois eu somei o valor 1 no i. Agora o valor i tem valor 1, e aí eu vou perguntar, 1 é menor do que a quantidade que o usuário informou? Se for, eu vou mostrar de novo essa tag P aqui, imprimir de novo Igor na tela. Então, vamos ver como é que funciona. Primeiro, é o seguinte, eu preciso descobrir qual é a quantidade que o usuário digitou. Então, eu preciso criar uma variável aqui, quantidade, e eu preciso pegar justamente a informação que o usuário digitou usando a minha variável get, caso o método seja get. E vou fazer a mesma coisa para caso o método seja post, então eu vou usar a variável aqui post ao invés de get. Beleza. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse caso aqui. Coloquei o nome PHP, quero mostrar PHP 3 vezes na tela. Enviei, apareceu lá, Igor, Igor, Igor. Por que apareceu Igor? Porque eu escrevi Igor aqui diretamente, né? Eu não estou usando essa variável nome. Então, apareceu Igor 3 vezes, que foi exatamente a quantidade aqui que o usuário colocou. Se eu colocasse 10, ia aparecer Igor 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Por que isso aconteceu? Porque eu peguei esse valor que o usuário digitou, né, 10 nesse momento. Deixa eu voltar a fazer o 3, né? O 3 é mais rápido. Então, 3. Então, nesse caso aqui, o valor que o usuário digitou foi 3, então essa variável está armazenando o valor 3. E aí, ó, aqui no for, eu inicializei o valor de i com 0, e aqui tem uma condição. O valor de i é menor do que o valor da variável quantidade? A gente sabe que esse valor da variável quantidade é 3, e a gente sabe que o valor de i começou com 0. Então, por enquanto, o valor de i é 0 e o valor de quantidade é 3. Então, eu entro nesse bloco de código aqui do for,
né? Por quê? Porque a minha condição é verdadeira. 0 é menor do que 3. Isso aqui é verdadeiro. Então, eu entro aqui e apresento essa tag P lá na página. Apareceu esse primeiro Igor. Depois que eu finalizei, né, cheguei aqui no final do for, eu volto para o for, só que antes de fazer essa condição de novo aqui, antes de verificar essa condição novamente, eu incremento o valor do i. Então, eu somo 1 no valor do i, que antes era 0, portanto, agora o valor de i é 1. E aí sim eu verifico essa condição. O valor de i, que é 1, é menor do que o valor de quantidade, que é 3? 1 é menor do que 3? Verdade. Então, eu vou entrar a segunda vez e vou colocar Igor lá na página pela segunda vez. Cheguei no final, volto aqui. Antes de eu fazer essa verificação novamente, eu somo 1 na variável i, que antes tinha valor 1, agora tem valor 2. 2 é menor do que 3? É. Então, mais uma vez, eu mostro essa tag P lá na tela. A terceira vez aqui. A gente chega no final do for, sobe de novo. Vamos fazer a verificação, né, a condição. Só que antes de fazer a condição, a gente soma 1 na variável i, que antes tinha o valor 2, agora tem o valor 3, e a gente pergunta, né? 3 é menor do que 3? Não. Então significa que esse for acabou, né? Por quê? Porque essa condição não é mais verdadeira. Então a gente vai ficar repetindo tudo que tiver dentro do for enquanto essa condição aqui for verdadeira. Vai chegar um momento que ela vai ser falsa e a gente vai parar de executar o que está aqui dentro. Então se a gente quer mostrar o nome que o usuário digitou aqui, PHP, 3 vezes, aqui está aparecendo o Igor por enquanto. Então eu preciso modificar esse pedaço aqui para, ao invés de mostrar Igor, mostrar justamente o valor da variável nome. Então para isso eu vou precisar abrir um script PHP e colocar echo nome. Deixa eu voltar, vou mandar de novo essa requisição. Agora sim apareceu PHP, PHP, PHP. Deixa eu alterar aqui para a gente ver o que acontece. Vou colocar Igor agora. Agora sim apareceu o Igor, e mais uma vez só para colocar o Steve Jobs. Apareceu o Steve Jobs 3 vezes. Então é para isso que serve o for, para a gente ficar repetindo o mesmo comando várias vezes enquanto uma condição for verdadeira. Bom, para que a gente faz isso, né? Vamos tentar achar uma aplicação, né? Ou seja, um sistema que a gente possa utilizar isso. E aí vamos fazer o lançador de dados então. Deixa eu modificar esse código para, ao invés de mostrar o nome 3 vezes, a gente lançar um dado. Então, deixa eu abrir aqui o meu projeto. Eu vou criar um arquivo PHP, clicar aqui com o botão direito na pasta, New PHP File, e vou chamar de sorteador. Sorteador de números, né? Um lançador de dados, por exemplo. Cliquei em Finish. Então, eu vou sortear alguns dados. Essa é a ideia. E lá na Index, eu vou, ao invés de pedir o nome, eu vou colocar um valor mínimo que esse meu sorteador pode sortear. Por exemplo, se eu colocar o mínimo 1, o meu sorteador nunca vai poder sortear o número 0, porque o valor mínimo é 1. Então, é para isso que serve esse valor mínimo. Então, eu vou substituir o name aqui, a chave para mínimo. Vou criar um outro input para o valor máximo. Se o valor máximo for 6, então o meu sorteador nunca vai poder sortear 7, já que 7 é maior do que 6. Então, vou alterar aqui o name também para máximo. E aqui, quantas vezes, né, melhor, quantos números deseja sortear. Eu vou deixar a quantidade mesmo, que está tranquilo, dá para entender. Deixa eu voltar lá na Index, vou atualizar a página aqui da Index. E apareceu mínimo, máximo, quantos números não, né? Quantos números deseja sortear. Deixa eu atualizar a página de novo. Agora sim, mínimo, máximo, quantos números deseja sortear. Ótimo, então vou colocar o valor mínimo aqui de 1, o valor máximo de 6, e eu quero sortear jogar 5 dados, por exemplo. Eu quero sortear 5 números. Como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu alterar para onde esses dados estão indo, né? Nesse caso ele está indo para o perfil, eu quero enviar esses dados para sorteador.php. E aqui nesse meu arquivo PHP, sorteador.php, eu quero construir a página de resposta. Então, para isso, deixa eu construir aqui usando o template do HTML5. Beleza, aqui está a estrutura mínima do meu documento. E agora aqui na body, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um script PHP.
E eu vou criar uma variável chamada mínimo, que vai pegar o valor mínimo que o usuário digitou. E aí, se o usuário usou o método get, vamos ver o método que ele está usando lá? Post, né? O HTML foi definido aqui com post, então quando o usuário digitar os valores e clicar no botão enviar, esses dados vão ser enviados usando o método post. Então, vamos colocar aqui já a variável post. Eu vou acessar o valor mínimo através da chave mínimo. Agora eu vou criar uma variável máximo. Vou acessar o valor usando a chave máximo. E agora eu quero saber a quantidade que o usuário colocou. Então eu vou acessar usando a chave quantidade. E agora eu preciso calcular números aleatórios, né, seguindo a quantidade que o usuário informou. Então, como a gente informou 5, eu preciso calcular 5 números aleatórios entre 1 e 6. Bom, para calcular um número aleatório, vou colocar aqui sorteado, uma variável sorteada que vai guardar o número aleatório. Para a gente poder sortear um número aleatório, a gente usa uma função no PHP chamada rand, em que eu passo aqui o valor mínimo, por exemplo, 1, e o valor máximo 6. Só que, obviamente, né, esses valores aqui são informados pelo usuário, que estão guardados nessas variáveis aqui. Então, ao invés de eu passar 1 e 6 aqui, eu vou passar justamente o valor que está guardado nas minhas variáveis, mínimo e máximo. E aqui eu sorteei um número só. Vou chegar aqui e vou dar um echo nesse número sorteado. Vamos ver o que está acontecendo por enquanto. Então, deixa eu atualizar essa página aqui para pegar as novas configurações. Vou colocar o valor mínimo de 1, o valor máximo de 6, e eu quero sortear 5 vezes um número entre 1 e 6. Enviei. Apareceu só um número, né? Eu sorteei um número entre 1 e 6, só que apareceu só uma vez. Obviamente, isso só apareceu uma vez porque eu só calculei uma vez aqui. Então, eu quero calcular 5 vezes. Eu poderia fazer, né? 5 variáveis, sortear 2, mínimo e máximo, e fazer isso, criar 5 variáveis, né? Sorteado 3, sorteado 3, sorteado 4, sorteado 5, e aí eu usaria o echo para mostrar esses 5 valores, sorteado 2, sorteado 3, sorteado 4 e sorteado 5. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está falando um erro aqui, porque tem esse 2, né? Não pode ter esse 2 aqui no final. Apaguei. Beleza, agora eu vou mandar de novo essas informações. Ó, apareceu 1, 2, 3, 4, 5 números. Realmente apareceu 5 números. Mas eles apareceram todos juntos, né? Por causa do echo. Eu estou mostrando um número, depois eu mostro outro, depois eu mostro outro. Vamos melhorar isso daqui. Então eu quero colocar cada número em uma tag P. Então olha só como ia ficar complicado o código, né? Eu poderia fechar o PHP aqui, desenhar minha tag P. Depois eu ia abrir de novo um script PHP. Fechar o meu PHP e agora sim fechar o P. E aí eu ia fazer isso para cada um dos números sorteados, né? Então olha só, eu estou misturando bastante código PHP e HTML aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu comecei a escrever código PHP aqui, terminei aqui. E aí eu fiz isso aqui tudo. Peguei os valores mínimo e máximo, a quantidade, e sorteei vários números aqui. Fechei o PHP. Agora eu comecei HTML. Comecei HTML só para abrir a tag P. Depois eu já comecei o PHP de novo para mostrar o valor sorteado. Fechei o PHP e fechei a tag P. E fiz isso para cada uma das linhas. Agora eu quero mostrar cada um dos números sorteados, né? 2, 3, 4 e 5. Beleza, vamos ver o que acontece. Deixa eu voltar lá, vou enviar de novo. Agora sim, cada um dos números está sendo mostrado, né, em um parágrafo. Só que, olha só, por enquanto isso daqui está muito misturado, né? O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso tirar esse PHP daqui
e jogar lá para cima. Porque aí primeiro eu calculo tudo, né, descubro tudo que eu quero e depois eu começo a construir meu código. Agora ficou bem melhor, porque já ficou um pouco mais separado o meu PHP aqui em cima e depois eu uso o PHP só para mostrar os valores dos meus resultados. Beleza. Só que, obviamente, isso aqui não funciona, né? Por quê? Porque se o usuário vier aqui e colocar que quer mostrar 10, aí o nosso programa quebrou, porque a gente só está mostrando 5, não 10. Então, a gente precisa usar esse valor aqui que o usuário informou e a gente não pode, né, fazer dessa forma aqui. A gente precisa ficar repetindo essa função aqui, range, que vai gerar um número aleatório, definido pela quantidade de vezes que o usuário colocou. Então, a gente precisa usar o for. Então, for i igual a 0, i menor que a quantidade que o usuário informou, i mais, eu vou ficar sorteando esses meus números. Só que aqui a gente está com outro problema. Porque beleza, eu vou sortear o número 5 vezes, vamos supor que o usuário colocou 5. Vou sortear o número 5 vezes, só que eu estou guardando sempre na variável sorteado. Aí chegando lá no final, olha só, eu vou mostrar essa variável sorteado e aí vai mostrar só um valor. Então deixa eu voltar aqui, vou colocar 5, vou enviar e a gente só mostrou um valor. Ah, é só fazer um for aqui no final também. Vamos fazer isso para ver o que acontece? Então, eu quero mostrar essa tag P 5 vezes. Então eu vou abrir um script PHP aqui, vou inicializar o for com a minha variável i com valor 0, enquanto o i for menor do que a quantidade, i mais. E aí eu vou fechar o meu for lá embaixo. Então agora sim, eu estou fazendo um for aqui embaixo, então eu vou desenhar 5 vezes a tag P e dentro do P eu vou ter o valor sorteado. Vamos ver se isso deu certo. Vou mandar. E sempre está mostrando o mesmo número. Será que sorteou o número 5 vezes? Vamos testar de novo. Será que sorteou o número 4 5 vezes? Seria muita coincidência sempre repetir o mesmo número, né? Provavelmente a nossa lógica está errada e está mesmo. Por quê? Porque a gente está só mostrando o valor que está guardado na variável sorteado. A gente está calculando 5 vezes, né, os números aleatórios, a gente está executando isso daqui 5 vezes, só que a gente sempre está usando a mesma variável. Ou seja, na primeira vez que a gente sorteou um número aleatório, beleza, a gente guardou na variável sorteado. Na segunda vez que a gente sorteou o número aleatório, a gente sobrescreveu o primeiro valor e a gente guardou esse segundo valor na variável sorteado. E a gente vai ficar fazendo isso para a terceira, para a quarta, vai chegar lá na última vez, na quinta vez, a gente vai sortear o último número aleatório e a gente vai sobrescrever todos os valores que foram armazenados antes. Então a gente vai simplesmente mostrar o último valor que foi sorteado. Então dessa forma aqui não está dando certo. Como é que a gente pode resolver isso? Por enquanto, eu vou tirar esse for daqui de cima e eu vou calcular o número aleatório aqui direto, aqui embaixo. Então eu vou fazer range, mínimo, máximo. Repare que agora eu estou calculando o número aleatório e não estou guardando em variável nenhuma. O que eu estou fazendo com esse número aleatório? Eu estou simplesmente mostrando na tela. Então eu quero mostrar na tela o resultado do número aleatório entre esse mínimo e máximo. E agora sim eu vou fazer isso a quantidade de vezes que o usuário colocou. Vamos voltar para ver o que vai acontecer agora. Vou sortear de novo. Agora sim, apareceram os 5 números aleatórios. Se eu colocar para 9, apareceram 9 números aleatórios. Se eu colocar só 2, apareceram só 2 números aleatórios. E a gente fez isso usando esse for. Então a gente está passando, está executando essa linha aqui, a quantidade de vezes que o usuário colocou. Então assim a gente consegue resolver esse primeiro problema básico aqui de sortear dois valores. Sortear valores entre o mínimo e o máximo, a quantidade de vezes que o usuário colocou. Vamos colocar um número aqui entre 10 e 30. Quero sortear dois valores entre 10 e 30. Apareceu lá 13 e 30, sortear de novo. 24 e 28, sortear mais uma vez. 14 e 24, beleza. Então, parece que está funcionando.